Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal. Isso mesmo. Tem causas e tem situações que Deus vê que a gente não tem condição de vencer pela magnitude ou dimensão espiritual daquela batalha, daquela guerra, e Deus assim, Ele manda anjos, né? Tem aqueles anjos que acampam-se ao nosso redor para nos livrar do mal, mas tem anjos específicos que eles são enviados para guerrear, para, digamos assim, batalhar no mundo espiritual a favor do seu povo, ou de um servo, enfim, a coisa é por aí que acontece, tá certo, pessoal? É sobre esse assunto que eu vou falar antes da oração. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, pessoal, para vocês assinarem um canal, assine o canal e também não esquecer de ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz se você assinasse o canal, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é de relevância e ele vai indicando para outras pessoas, e assim o canal ele vai crescendo aos pouquinhos, tá certo, pessoal? Eu ficaria muito grato se você assinasse o canal, tá certo? Eu vou esperar aqui para você assinar o canal. Tem aí o botão inscrever-se, tá vendo aí o botãozinho inscrever aí, inscrever-se. Aí você dá um clique nele, aí dá um clique nele de novo, vai aparecer todas. Aí toda vez que eu entrar aqui, botar um vídeo com assim desse tipo, aí você vai ser comunicado. Se inscreveu? Tá bom? Vamos embora. Vamos aqui para a palavra. Segundas Crônicas, capítulo 32, versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Assíria, e envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Veja bem, pessoal, aqui a gente vê, né, aqui a intervenção, não é? Aqui a palavra ela é bem clara, não é? Enviou um anjo que destruiu todos os... um anjo só. Ele enviou um anjo só e destruiu 185 mil soldados do rei da Síria, né? A Síria, não é? No caso o rei da Síria, ele era muito arrogante, prepotente e desafiou o Deus de Israel. Ele chegou até a dizer que, né, como ele tinha conquistado ali o Egito, ele disse: porventura o Deus de vocês é maior do que os deuses de Arpade, o Deus. Aí saiu citando, entende o que estou querendo dizer? Mas aí ele pegou em bomba, porque não é, o Deus das nações, não é? Na verdade, eles são, como a própria Bíblia diz, são nada. São nada. Porque são invencionices, criação da mente humana, né? O ser humano, na verdade, ele sempre tem essa ânsia dentro dele, não é? De servir, de adorar, de, enfim, explorar o mundo espiritual. Infelizmente, né, as pessoas são dirigidas de forma errada, né? Ou seja, são ensinadas, não é? E existe no mundo milhões, eu posso dizer milhões de religiões, né, que dizem: que essa é a certa, essa outra é a certa, essa aqui é a certa. E a gente continua dizendo, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você vai em qualquer lugar do mundo, você vai ter referências, né, de pessoas que até fizeram bem, mas no final tudo deu em nada. Tudo deu em nada porque tanto para ele como para os seus seguidores, porque somente o sangue de Cristo é que vai dar o direito do ser humano se reconciliar novamente com Deus e também usufruir, claro, da eternidade. Fora isso aí, as pessoas às vezes ficam chateadas conosco, né? Os cristãos, porque eles dizem assim: só vocês que são certos. Não é que só nós sejamos os certos. Na verdade é a palavra de Deus, certo? O Criador dos céus e da terra, aquele que lhe criou, lhe formou no ventre da sua mãe, diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você crer, será bem-aventurado. Se você não crer, aí a sua mente fica vagando. E na verdade eu não culpo não,
Porque nós, seres humanos, como eu falei no início, nós temos a necessidade de adorar. Nós temos a necessidade de servir um Deus. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Mas muitas vezes nós temos algo como verdade que na verdade não é uma verdade, é uma verdade que vai somar e vai dar nada e no final nada resolvido. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, felizes aqueles que encontram o Deus verdadeiro para servir, certo? Agora, infelizmente, tem outros que, eles se encontram com outros deuses, entende o que eu estou querendo dizer? E ali as pessoas apresentam aquilo como a verdade e como a mente dele está obscurecida, não entende, sabe? Aí então ele passa a ter aquilo como verdade para a vida dele e defende aquilo como nós os cristãos defendemos a nossa fé, defendemos aquilo que é a nossa fé. Da mesma forma, pessoas que não são cristãs, elas também defendem a sua fé acreditando que aquilo é a verdade para a vida delas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entende? Mas aí o que acontece? Se você for examinar e se você for realmente se conscientizar, não é? De qualquer forma, as pessoas têm uma fé naquele Deus, entende? Tipo Maomé, tipo Confúcio, tipo Allan Kardec, tipo Chico Xavier, tipo o santo tal, o santo A, o B, o Z, enfim, porque existe para cada dia do ano, existe meio mundo de santo, não é? Então as pessoas acreditam naqueles santos, acreditam naquelas divindades, não é? Entende o que eu estou querendo dizer? Entendeu o que eu estou querendo falar? Por que milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo, posso até dizer bilhões de pessoas no mundo, elas seguem a esses deuses? Por quê? E acreditam que esses deuses são a verdade. Entende? Porque elas tiveram contato, entende? Com esses deuses, com essas religiões, com esses dogmas, com esses ensinamentos. E na mente dela aquilo é a verdade para ela. Sabe? E eu não posso julgar elas por isso, porque elas não tiveram ainda uma luz espiritual na sua vida, de forma a entender o plano de Deus para a vida delas. Entende o que eu estou querendo dizer? No entanto, a gente pode concluir da seguinte forma: se você for nesses países em que você chega e que esses grandes líderes que se denominam espirituais para a humanidade, você vai chegar lá e vai estar lá, não é? Aqui jaz Maomé, os restos mortais de Maomé. Aqui jaz Confúcio. Aqui no Brasil, aqui jaz Chico Xavier. Aqui jaz Allan Kardec. Aqui jaz fulano, ciclano e beltrano, entende? Entendeu o que estou querendo dizer? Mas se você for em Israel, se você for na Bíblia, nos 4 evangelhos, se você for no livro de Atos e em outros livros, você vai encontrar, não é, testemunhos dizendo o seguinte: ele não está aqui porque ressuscitou. Entendeu agora? Por isso que nós cristãos acreditamos num Deus vivo que ressuscitou ao 3º dia, apareceu os seus apóstolos, depois apareceu a mais 120, depois lá na Atos dos Apóstolos apareceu uma multidão de pessoas, e os apóstolos, todos eles viram quando ele subiu aos céus. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, nós cremos pela fé que Cristo, ele ressuscitou de dentre os mortos, e por isso que no mundo todo existem discípulos, não é, que lhe servem, porque creem, claro, nessa revolução que houve, né? A ressurreição. Ele é um Deus vivo. Quando ele ressuscita, ele diz: eis que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Entende o que eu estou querendo dizer? Voltando aqui ao texto, eu já fugi do texto, eu peço desculpa a vocês, ok? Mas o rei da Síria acreditava nos seus deuses, não é? Que seus deuses eram poderosos porque a Síria tinha se tornado um império mundial, e ele achava que o Deus dele estava dando vitória a ele de forma assim
digamos, absoluta, né? Até que ele pegou em bomba, foi ameaçar a cidade, ameaçar o rei, humilhar o povo de Deus e ainda xingou a Deus. Quem é esse? Entende? Aí Deus disse assim, olha, para o rei na época, né, de Israel, ele disse assim, olha, pelo caminho que ele vem, ele vai voltar, ok? E Deus enviou um anjo só, e batalhou e matou 185 mil soldados, foi. Entendeu, pessoal? Então tem guerras que a gente não tem condição de lutar, Deus vai enviar um anjo para lutar por nós, para guerrear por nós, para batalhar por nós e para nos defender do mal, que é muito forte, não é? E ali há uma guerra, uma batalha, e o anjo vem mesmo com ordem para executar e pronto, e acabou, e é isso que é feito, né? Por exemplo, a gente sempre vê os anjos, né, agindo através da ordem de Deus. Lá no livro de Êxodo, Deus enviou o anjo da morte, chamava-se o anjo da morte. Foi. Deus disse aos judeus, olha, vocês vão fazer a Páscoa e vocês peguem o sangue do cordeiro e passem na porta. Porque quando o anjo da morte vier e ele vê a marca do sangue, ele vai passar para outra que não tem a marca do sangue, entende? E o anjo da morte veio e matou todos aqueles que não tinham a marca, né? As crianças, inclusive o filho de Faraó na época, né? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então aquele anjo ele veio determinado com aquela missão para fazer aquele tipo de trabalho, não é? O anjo da morte, certo? Então, eu quero dizer para você, o rei ele foi envergonhado, foi. E ele montou lá no seu carro e foi direto para, né? Para sua terra, voltou envergonhado, foi. Aí quando chegou lá, ele procurou fazer o quê? Foi logo, ele foi lá, ó, aqui, ó. Envergonhado voltou à sua terra e entrando na casa do seu Deus, tá vendo? Então, entende? Ele voltou e entrou na casa do seu Deus, aí foi lá, entende? Mas o seu Deus ia fazer o que por ele? Se ele comprou uma guerra que não era dele, ele comprou guerra com Deus, o Criador do céu e da terra, o poderoso de Israel. Entendeu o que eu estou querendo dizer? E o Deus dele não podia fazer nada por ele. Ele foi lá, pediu, se consolar diante do Deus dele. Aí chegou seus filhos, foi e matou. Entende o que eu estou querendo dizer? É isso que aconteceu com o rei da Síria. Então, nesses tempos, a gente vê tanta gente, né, com tanta arrogância, com tanta prepotência contra o nosso Deus. Porque quem mexe conosco está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Né? As autoridades mexendo com o povo de Deus, querendo manipular a igreja, manipular os pastores. Né? Eles querem entrar agora e ditar leis para regular a igreja, só que a igreja não é uma instituição política. A igreja não é uma instituição, como se diz, política e de forma que o homem chegue e diga como é que a igreja tem que se comportar. Porque a igreja, ela vai pela palavra de Deus. Entende o que eu estou querendo dizer? Claro que nós respeitamos as leis, desde que as leis sejam justas. Entende o que eu estou querendo dizer? E é isso que acontece. Muitas pessoas pensam que nós somos o bobo da corte. Mas nós não somos o bobo da corte, porque nós entendemos o que é aquilo que são nossos direitos. Né? Direitos dados pelo próprio Deus. Direito de adorar, direito de servir, direito de, enfim, de levar o seu reino, que é o bem, né? As pessoas não querem o bem, as pessoas querem viver, não é, a sua liberdade, que vivam a sua liberdade, mas a verdade tem que ser falada, independente se a pessoa goste ou não, entende? Nós não estamos impondo à sociedade, não, senhor. O evangelho não é imposição, o evangelho é a graça de Deus manifestada a todos os homens, e quem quiser receber será bem-vindo, e quem não quiser receber, aí também
Não tem problema nenhum, não. Deus não vai forçar você a crer. Agora, você não pode forçar a mim a aceitar a sexualização de crianças, a aceitar o aborto, a aceitar toda essa situação que está acontecendo aí de drogas. Não, você não tem autoridade sobre mim para me obrigar a aceitar a sua ideologia. E nem você é obrigado a aceitar a minha ideologia, que na verdade não é a ideologia, é o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Entende? Então, se você quer viver no pecado, no erro, você que acha que essa liberdade que você quer ter de abortar, não é? E você acha que é dono do seu corpo, entende? Você não é dono de nada, nem eu, nem você. Você é um sopro que a qualquer momento se esvai e pronto, acabou, encerra-se ali. Mas você acha que é dono de tudo, então, inclusive do seu corpo, não é? E se você quer fazer, tá? Então, ninguém pode te impedir. Agora, você não pode impor isso sobre nós. Não, senhor, não pode. Tá certo? Então, vamos orar para Deus ter misericórdia dessa nação e também do povo, né? E dos poderes ali constituídos, né? Tá certo, pessoal? Tá bom? A Bíblia diz: orai pelas vossas autoridades. E eu sempre digo, realmente, nós temos que orar porque a Bíblia manda, não é? Ou seja, orai para que o justo governe. Quando a gente fala de justo, pessoal, não quer dizer que tem que ser crente, não. Não, senhor. Não, senhor. Meus pais, meus avós, eles eram pessoas assim, tipo, é o seguinte, isso aqui está certo, isso aqui não está certo, e vamos pelo que está certo, pronto, acabou. Entendeu? É justiça. Entende? É ser justo. Entende? Agora, né, o que a gente está vendo aí, né? Vamos orar, sim. Vamos orar para Deus colocar o justo, pessoas justas, para praticar a justiça. E os injustos, claro, não é serem julgados pela sua injustiça. É assim que nós temos que orar. Tá certo, pessoal? Eu falo isso porque muitos cristãos, às vezes, acham que tem que é o couro descendo no lombo dele e diz: abençoa essa pessoa, porque não sei o quê. A Bíblia diz: orai pelos vossos inimigos. Agora orar para sair. Orar para, sair do seu caminho. Entende? Ou você quer orar para ele continuar lhe dando chicotada? Tome chicotada, tome chicotada, tome chicotada, tome chicotada, tome chicotada. E você gostando, não é? Você quer orar por esse tipo de gente? Não. Orar para que a justiça seja feita. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque toda a opressão não vem de Deus. Toda a injustiça não vem de Deus. E as pessoas não conseguem entender isso, não sei porquê. E tudo aquilo é leis, ideologias que são contra os princípios da palavra de Deus. Por que existe a palavra de Deus no mundo? Porque Deus deseja o bem para a humanidade. Não é? O mundo já está como está. E sem a palavra ele estaria 1 milhão de vezes pior do que está. Entende o que estou querendo dizer? Você já imaginou se esses 50 milhões de evangélicos que tem no Brasil, que é assim, tipo uma previsão, que há 50 milhões de evangélicos no Brasil, e de católicos eu não sei nem quantos, mas é muita gente. Imagina se no Brasil não tivesse católico, não tivesse evangélico, né? Eu posso até dizer também espíritas, não é? E imagina como não seria o Brasil, não é? Seria um inferno, uma Sodoma e Gomorra, 1000 vezes, 10 mil vezes, 100 mil vezes pior do que está hoje. Entende o que eu estou querendo dizer? Ainda existem as pessoas, né, que têm esses princípios. Nós somos uma sociedade ainda dita como conservadora, mas com a mentalidade aberta, não é? Aberta para entender as coisas que realmente são de Deus e as que não são. Tá certo, pessoal? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa cada um de nós, meu Senhor. Guarda-nos do mal. Envia os teus anjos, Senhor, de guerra para nos livrar das batalhas que nós não somos, Senhor. Não temos condições de batalhar, Senhor. Abre as portas para esta nação
Repreende esses principados, potestades e legiões do mal que estão instauradas para destruir, Senhor, as crianças, para estabelecer droga, aborto, para destruir as bases da sociedade que é a família, Senhor. Eu peço que o Senhor sare esta nação, cure as finanças dessa nação, Pai, que haja emprego para aqueles pais de família, mãe de família que estão desempregados. Cura a saúde, Senhor. Repreende todo tipo de projeto maquiavélico na educação, meu Deus. Eu te peço, Senhor, toma conta dessa nação, toma conta do povo, em nome de Jesus e graças a Deus. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, mas antes eu queria deixar com vocês o meu livro, Superação, aqui, ó. Tá certo? Dê uma olhadinha, ok? Vou deixar o link aqui embaixo. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.